O Galo empatou com o São Lourenço na abertura das oitavas de final da Copa Libertadores e esse resultado, de forma geral, está muito distante de ser ruim. Principalmente se a gente ampliar um pouco o leque e olhar para a atuação do time de fato. Foi um jogo bem ruim do time treinado pelo Gabriel Milito, com alguns problemas que nesse vídeo a gente vai dissecar, olhar, tentar entender e projetar, obviamente, melhoras para o futuro do Atlético neste sentido. Por isso que a gente já está com o campinho na tela com as duas formações iniciais, de Galo e São Lourenço, para esse jogo, e já um pouco da disposição dessas duas equipes. Falando um pouco sobre a formação do Atlético, o Galo tem nessas últimas semanas tido o Saravia como esse terceiro jogador na linha defensiva, né? Ele é um lateral direito de origem, e lembra até que no próprio Atlético do Cudê ele tinha uma missão de ser um jogador muito ofensivo, né? Lá atrás, quando ele chegou para jogar no Inter, a mesma coisa, era um lateral de muito apoio. No Galo do Milito tem sido esse terceiro elemento para qualificar um pouco mais a saída de bola e também ter a possibilidade de um apoio ou outro, né? Principalmente no segundo tempo, a gente pôde observar isso. Mas na maioria das ocasiões é de fato um terceiro homem, né? A dupla de zaga mais uma vez formada por Batalha e o Júnior Alonso, a Batalha efetivado como zagueiro, Guilherme Arana como um lateral que vai ampliar bastante o campo por um lado, né? Vai ganhar bastante campo para atacar, é uma função já conhecida dele. Do outro lado, o Scarpa sendo um dos meias que faz essa função de abrir também muito campo pelo lado direito. Bernard e Paulinho por dentro. Otávio e Fausto Vera mantido no time titular, né, ao lado do Otávio na dupla de volantes. E o Daverson como a novidade para ser o centroavante, né, a referência, o camisa 9 do Galo. Se a gente olhar, por exemplo, para o jogo contra o Cruzeiro e algumas outras ocasiões em que o Atlético não teve o Hulk, como foi o caso nesse confronto de quarta-feira, dessa terça-feira, melhor dizendo, o Cadu tinha sido uma opção para jogar ali ao lado do Paulinho. Dessa vez o Milito optou pelo Daverson para ter uma referência, um jogador com mais capacidade de lutar pelos duelos, enfim, nas bolas aéreas, porque era um jogo que tinha muito esse componente também, um jogo muito físico, né, de uma forma geral. Se a gente olhasse previamente para o que seria esse duelo, era necessário entender que o São Lourenço tentaria levar o jogo muito para essa dimensão. Por ser um time com muito menos qualidade do ponto de vista individual, isso é inegável, né? O São Lourenço passa por um momento muito complicado. A temporada passada do São Lourenço com o Dario Insua foi muito boa, o time foi um dos melhores do Campeonato Argentino, foi até as fases finais da Copa Argentina, semifinal, e chegou também, né, no mata-mata da Copa Sul-Americana naquela ocasião até as oitavas. E era um time bem mais competitivo, jogava de uma outra forma, 3 zagueiros, linha de 5 para se defender, um time muito duro e de muita força física, né, muito direto muitas vezes. Esse time do Dario Romagnoli, né, que foi o camisa 10 que levantou a Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, perdão, para o São Lourenço em 2014, é um time com muitas diferenças, porque perdeu alguns jogadores importantes. Riai, por exemplo, foi para o Palmeiras. O Barreiro, que era o centroavante titular e goleador do time, ainda é o artilheiro do time nessa temporada. Na janela do meio do ano foi para o River Plate. Então é um São Lourenço que vai tentando se mexer com o que ele tem à disposição, que não é muito, né? E ser competitivo da mesma forma, que tem sido um desafio e tanto. É claro que quando a gente fala de um universo de jogos de Copa Libertadores, você tem ali aquela entrega um pouco a mais, porque se trata de um confronto grande, eliminatório, casa cheia, muitas vezes. Então o São Lourenço incorporou muito desse espírito, né, nesse jogo contra o Atlético Mineiro. E isso fez muita diferença durante um trecho muito grande do confronto. Naturalmente, né, como seria dentro desse duelo, foi um Galo que se estabeleceu através da posse, então muita posse a partir da sua linha defensiva para construir o jogo, sair jogando com Batalha, Júnior Alonso, Saravia. Só que era um Atlético que tinha uma dificuldade muito grande nessa saída, por alguns motivos. Primeiro, uma circulação lenta demais, desde esse trio de defesa, e principalmente porque tanto o Otávio quanto o Fausto Vera, né, os dois homens que ajudam a fazer o Galo sair da defesa para o ataque, pensam essa saída de bola, foram muito bem marcados por Tripicho e pelo Irala. O Romagnoli organizou um encaixe de marcação individual desses dois jogadores que tirou eles praticamente do jogo. Então o Atlético tentava ter a posse, né, ou circular desde o campo de defesa, e não conseguia encontrar um passe no Vera, não conseguia encontrar um passe no Otávio, tampouco conseguia fazer uma ligação com o Arana e com o Gustavo Scarpa, justamente também por conta desses encaixes. Um pouco mais baixo o Baez, encostando no Scarpa, se ele avançasse um pouco mais. Se o Scarpa descesse para tentar ajudar nessa saída de bola, o Reale era o jogador responsável pela sua marcação. Fez um grande jogo, aliás, o Reale, jogador de 20 anos. Do outro lado, a mesma coisa com o Arias e o Leguizamon. Os dois fechando muito essa possibilidade do passe para o Guilherme Arana. Então, se a bola não conseguia entrar por baixo, no Fausto Vera, não conseguia entrar numa inversão para o Guilherme Arana,
restava ao Atlético muitas vezes fazer um lançamento, forçar uma bola buscando o Bernardo, o Paulinho, o próprio Davidson, ou esses jogadores de lado também, né? Pular uma etapa na construção. E isso não funcionou nem um pouco no jogo do Atlético Mineiro. O Galo teve muita dificuldade em sair jogando, escolhas muito ruins, muitos erros de passe, uma marcação do outro lado também muito bem encaixada, que fez com que o Galo não conseguisse construir. O São Lourenço jogou numa rotação de pressão, uma pegada mesmo muito grande, né, ao longo do jogo. Tanto que o gol é originado dessa forma. Né? O Paulinho desce para tentar fazer um auxílio ao Saravia na saída de bola. O Reale aperta, toma, do passe errado do Saravia, né? Força o erro, vem o cruzamento e o gol do Alexis Coelho. Ainda no comecinho, no primeiro tempo, né, o São Lourenço tinha uma ideia também de atacar, né, nesses ataques mais diretos. O São Lourenço teve 30% de posse ao longo do jogo. No primeiro tempo chegou até a ter um pouco menos. Né? O Galo bateu 77% de posse no primeiro tempo, o São Lourenço 23%. Mesmo assim, o São Lourenço terminou o primeiro tempo e o jogo com mais finalizações. Na etapa inicial, o Galo finalizou 2 vezes só. O São Lourenço já teve, logo no primeiro tempo, 4 finalizações, o dobro, mesmo com muito menos posse de bola em relação ao seu adversário. Porque pressionava esse passe do lado para tentar recuperar, e muitas vezes, quando recuperava de um lado, tinha os jogadores de velocidade para atacar do outro. Então, não era incomum ver uma bola recuperada pelo Reale, por exemplo, ele acelerando para fazer o cruzamento, como foi no lance do gol, o Coelho fazendo essa diagonal, o próprio Leguizamon do outro lado buscando fazer essa diagonal, porque o São Lourenço também entendia, né, pelos estudos obviamente feitos prévios ao confronto, que muitas vezes o Atlético tinha esses lados mais vulneráveis, porque tanto o Arana quanto o Scarpa jogam muito lá em cima, muito dentro do campo de ataque, e o São Lourenço ia ter a oportunidade de atacar esses espaços com muita velocidade, e fez isso muito bem dentro do primeiro tempo para construir o seu primeiro gol, e depois para controlar totalmente o jogo sem a bola. Fechar todos os espaços, não permitir que o Atlético pudesse conduzir, pudesse avançar, ganhar casas em campo, né? E foi o primeiro tempo abarrado pelo São Lourenço, com o Galo sem conseguir construir absolutamente nada. O Milito volta para o segundo tempo com uma mudança de posicionamento, né, do Bernard com o Paulinho. Então o Bernard encosta por esse lado e o Paulinho vai jogar do lado esquerdo, eles estavam invertidos em relação ao começo do jogo, né? E uma movimentação maior deles para tentar encontrar essa saída pelos lados do campo. Foi pelo menos isso que eu pude perceber. Se o centro continuava fechado por Irala e Picho contra o Fausto Vera e o Otávio, o Atlético tinha uma alternativa de tentar baixar um pouco mais Scarpa e Arana em alguns momentos e mexer um pouco mais o Bernard para criar justamente uma linha de passe. Então, se a bola saía, o Júnior Alonso, né, foi um jogador muito influente no segundo tempo nas saídas, muitas vezes o Arana baixando um pouco mais para buscar uma tabela com o Paulinho e aí poder fazer o avanço, o Atlético criar um 2 contra 1, um 2 contra 2 para conseguir ganhar casas dentro do campo. Né? Foi um pouco isso que deu para observar nesse segundo tempo. Mas mesmo assim, né, isso é muito curioso, porque o Atlético não necessariamente melhora na etapa final a ponto de construir o seu gol. O Galo chega ao empate com um gol do Paulinho, a finalização do Fausto Vera de média distância, o Altamirano falha, né, dá um rebote para o meio da área, ali para o lado da área, né, uma bola que era possível fazer uma defesa melhor, acredito, e aí o Paulinho se aproveita para fazer o gol. Mas não necessariamente o Galo tinha melhorado no segundo tempo, era um segundo tempo de pressão, de bons ajustes, assim, tinha entrado de fato no jogo. O Milito fez, na minha visão, esse ajuste de posicionamento, de conseguir mexer um pouco mais essas peças de lado e atrás da linha de volantes, para tentar ter uma influência maior na saída de bola, mas não necessariamente foi algo que potencializou o Atlético. Tanto que antes do gol, né, o Reale teve uma grande chance de fazer o 2-0, a bola que até acabou saindo, né, mas ele teve uma grande chance, fez uma fila ali, chutou a bola para fora, então o São Lourenço até tinha voltado bem no intervalo. E é muito curioso o efeito após o gol, porque o gol marcado pelo Paulinho começa a prende totalmente a balança a favor do Atlético Mineiro. Não. O Atlético começa a ter mais volume dentro do jogo, começa a ter uma posse mais dentro do campo de ataque. Se no começo do jogo a posse girava muito entre Júnior Alonso, Batalha e Saravia, uma intermediária do Atlético Mineiro, eles conseguiam já jogar dentro do campo do São Lourenço. Cada vez mais o São Lourenço foi se espremendo, foi recuando, foi tentando fechar mais ou jogar mais próximo à sua própria área, né? Tanto que uma resposta a isso é o Romagnoli tentando colocar o Barrios no jogo, né? O camisa 10, que é um meia de armação, joga pelo lado, na vaga do Leguizamon, mas isso tão pouco surtiu efeito, né? A gente continuou a ver o Galo empurrando cada vez mais o São Lourenço para trás, né? Conseguindo construir um pouco melhor as suas jogadas. Não no sentido de criação, de levar perigo, né? Mas de ter melhores escolhas com a bola no pé, principalmente. De ter discernimento melhor para encontrar um passe, para encontrar um jogador mais bem posicionado
Milito até faz algumas mudanças nesse sentido para tentar melhorar ainda mais o time, né? Tem o Cadu entrando na vaga do Davidson para ser esse jogador um pouco mais avançado, perto do Paulinho. Tem o Otávio saindo para a entrada. O Otávio fez um jogo bem ruim, né? Muito bem marcado, mas mal também no momento que tinha a bola para a entrada do Alan Franco. Mas mesmo assim o Atlético Mineiro não conseguiu criar o suficiente para buscar um segundo gol, enfim, para conseguir vencer o jogo. O Galo terminou o confronto, né, de uma forma geral, com só 6 finalizações. Muito pouco, o time teve 77% de posse em média dentro desse duelo contra o São Lourenço. Do outro lado, o São Lourenço foi um time muito eficaz dentro de uma proposta que funcionou muito bem no primeiro tempo, mas a etapa final deixou muito claras as fragilidades desse time treinado pelo Romagnoli. É um jogo de Libertadores, é preciso respeitar a liturgia do jogo, o adversário, né, e tudo que um confronto de Copa traz, mas é muito difícil imaginar que o São Lourenço vai conseguir fazer frente ao Atlético Mineiro jogando em Belo Horizonte, vencer o jogo, até mesmo carregar um 0 a 0 para os pênaltis para avançar. Mesmo assim, o Atlético tem que se alertar, né, e eu tenho certeza que o Milito fará isso, né, para alguns aspectos. Né. A gente já viu algumas fragilidades defensivas e de saída de bola do Galo no jogo contra o CRB pela Copa do Brasil. Em alguns confrontos dessa própria Copa Libertadores, a mesma coisa, né, o jogo contra o Peñarol foi um jogo muito caótico nesse sentido também. E esse confronto contra o São Lourenço voltou a mostrar uma versão de muita oscilação do Galo. Eu acho que é preciso, sim, olhar para esses problemas, entender a raiz de fato deles para buscar algumas soluções. O Atlético Mineiro tem um material muito vasto, jogadores de muita qualidade, e é óbvio que vez ou outra vai encaixar jogos ruins. Isso acontece. Mas o nível de atuação do time em Buenos Aires contra o São Lourenço foi preocupante. Contra um adversário mais qualificado, o Atlético pode ter mais problemas no futuro, caso avance dentro dessa Copa Libertadores.